Olá, bem-vindo a mais uma videoaula aqui no nosso canal da Sociedade de Estudos Espíritas Vida. E vamos prosseguir então no estudo da quarta parte de O Livro dos Espíritos, abordando o tema O Desgosto da Vida e o Suicídio. Esse tema é importantíssimo, até porque estamos em pleno mês de setembro, um mês dedicado à prevenção e ao debate do tema suicídio. Então, o nosso trabalho vai ser um trabalho especial. Vamos aproveitar aqui alguns vídeos que já foram produzidos de trabalhos anteriormente feitos na sociedade, ou para a sociedade, melhor dizendo, para a Sociedade de Estudos Espíritas Vida, e também apresentados em alguns outros estados aqui do nosso país. Então, vamos aproveitar este trabalho, é um seminário que aborda essas questões de O Livro dos Espíritos, da questão 943 a 957. Por isso, ele é um trabalho um pouco mais extenso, então nós teremos 2 vídeos tratando sobre o assunto. E, sem então maiores demoras, vamos passar a esse estudo, que é o estudo sobre o suicídio, conforme consta em O Livro dos Espíritos e a visão espírita sobre o tema. Vamos lá? Então, a primeira coisa aqui que a gente lembra, algumas questões fundamentais, que nós sempre precisamos lembrar, o que eu sou. Em essência, somos um espírito imortal, que neste momento estamos num corpo físico, isso todos nós sabemos, mas por que isso aqui tem que ser lembrado? Porque nós, como grupo espírita, nós precisamos de todas essas informações, enfim, todos os conhecimentos que a gente possa ter sobre esse assunto, porque nós lidamos com o suicídio nas suas manifestações completas, com esse fenômeno. A gente lida com as pessoas que apresentam a ideação suicida, que são aqueles pensamentos, a pessoa muitas vezes ela ainda não tem nem bem clara a consciência de que ela está pensando em suicídio. Então, a gente precisa observar nas conversas, principalmente, se existe essa ideia de desvalorização da vida, de desmotivação, de busca de um fim, ou de alguma maneira a pessoa está chamando atenção para que ela está num estado de sofrimento. Porque o suicídio, ele é essencialmente um sintoma. Ele é um fenômeno sintomático. A pessoa chega em algum momento num estado tão profundo de sofrimento, ainda que isto seja fenômeno de cópia de coisas, para adolescentes, mas a gente tem que buscar que isso existe algo por detrás. Existe um sofrimento por detrás, não é um copiar por copiar, simplesmente sem reflexão. Existe sofrimento e existe a busca de acabar com a dor. Com uma dor que a pessoa carrega internalizada, que às vezes nem ela mesma sabe as origens plenas. E aí, por isso que a gente, como lidamos em grupos espíritas, nós lidamos com esse momento, nós lidamos com as tentativas não concretizadas, em que aí a pessoa muitas vezes vai procurar, ou a família leva para procurar um atendimento numa instituição espírita, e nós lidamos com o fenômeno pós-acontecimento, que é com os espíritos que, de fato, conseguiram, consumaram o suicídio, e vêm aos grupos mediúnicos, e nós precisamos atendê-los. Então, vejam que essa dor emocional, esse conflito, esse problema que a pessoa traz, nós vamos lidar com isso todo o tempo. E isso muitas vezes vai ser trabalhado somente numa reunião mediúnica. Kardec fez um estudo bastante profundo sobre a questão do suicídio, tanto no Livro dos Espíritos quanto no Céu e Inferno. Há um capítulo específico sobre a questão do suicídio, mostrando que essa é uma preocupação que sempre foi marcante pelos espíritos,
Então, a gente precisa lembrar disso, né? Como seres imortais, essas marcas podem e ficam, né? E transpassam vidas, né? Várias encarnações. Então, a gente precisa ter esse olhar aí, saber, né, dessa questão. Como essa estrutura, rapidamente, a gente já só recordando, né? Nós temos a questão do espírito, do perispírito, do corpo, a questão do nosso corpo emocional, corpo mental, enfim, as questões todas que fazem parte do nosso mundo interior, que estão dentro disso e que estão marcadas, né, nessa situação. E lembrar, como está aí só colocando, né, que no nosso ser espiritual está toda a nossa vida interior, inteligência, sentimentos, instintos, vícios, virtudes, vontades, arquivo das nossas vidas, né? Então, aqui muito cuidado quando a gente ouvir algumas dessas frases ou algumas dessas questões, né? Mas assim, rapidamente, né? Quando as pessoas falam que tem um certo desejo de morte, né? De alguma maneira, na fala da pessoa, a gente identificar que existe esse anseio por morte, né? É preciso cuidado, porque essa pessoa está com um pensamento suicida, então, atenção nas entrevistas, né? Falando especificamente para o trabalho na casa espírita, mas também vale a dica para a nossa vida em todos os setores, né? Quando a gente encontra pessoas com esse pensamento. Também quando a pessoa tem essa espécie de fastio, assim, que nada tá bom, tá? Não quer mais nada, nada serve, quer dizer, já está demonstrando por essas maneiras de colocar que nada serve, nada tá bom, que existe um desvalor com a vida, né? Um certo fastio, assim, eu não estou mais afim disso daqui, né? Daí a questão do cansei de tudo isso também, a pessoa demonstrar que já não tem mais disposição nem ânimo para enfrentar as coisas, né? E às vezes a gente acha assim, mas não é para tanto, né? Mas muitas vezes para aquela pessoa é para tanto e às vezes é um somatório de coisas, né? Em que ela chega a esse estado. E aí eu não aguento mais, né? Que a pessoa não pensa, que ela só sente, né? E isso é... Me lembro uma vez que fiz uma entrevista com uma médica que ela tinha feito várias tentativas de suicídio e conversando, e a última delas ela tinha tentado suicídio com os caninhos do... Estou chamando de cano, mas é aquele para fazer o soro, né? Ela tentou se enforcar com aquilo. Então, conversando com ela, ela falava assim como se não fosse ela, uma total despersonalização, né, do que ela tinha feito, das coisas todas, assim, era como se ela não existisse, como se ela já estivesse morta me relatando aquilo. Né? Então, são coisas que a gente tem que observar muito, né? A volúpia da dor, né, que aí entra muito dessas questões com esses adolescentes que tentam, que se cortam, que fazem essa... Isso é uma exteriorização, né? E até a gente já atendeu vários não, pelo menos eu me recordo assim, de pelo menos 2 casos, ainda antes da pandemia, de ter sido atendido em trabalho mediúnico e de desobsessão, jovens com essa características de se cortarem, né? E daí elas... essa questão da dor, que elas não sabiam de onde vinha, né? Em trabalho mediúnico apareceu essa dor internalizada no espírito mesmo, né? Coisas mal resolvidas de muito tempo se manifestando nesse desejo de se punir porque carregam essa dor, esse sofrimento que não sabem de onde vem. E, por último, esse pensamento de que Deus não existe, né? Então, nada tem sentido, nada tem valor e não creio em Deus. O alarme, né, que eu coloquei aqui, chamar atenção, isso aqui são dados do Brasil, né, com relação ao suicídio, também em 2019, em que a estatística dizia que no Brasil ocorre um suicídio a cada 46 minutos. Ou seja,
A cada hora, uma pessoa se suicida, uma pessoa e meia. Então, se temos 24 horas, nós podemos considerar que nós temos aí praticamente mais de 30 suicídios por dia. Tá? E no mundo é 1 a cada 40 segundos. Então, agora já aconteceram em algum lugar do mundo, né, no Brasil e fora, muitos suicídios enquanto estamos aqui conversando sobre esse assunto. No Brasil, o índice, né, homens brancos prevalecendo, idosos em segundo lugar, os indígenas, né, e aí a colocação de que isso predomina entre os jovens indígenas, porque existe um problema cultural aí, né, de que eles não estão dizimando com os povos, né, com a cultura deles, com o ambiente em que eles vivem, inserindo álcool, drogas e falta de perspectiva. Então, isso leva esses jovens a buscarem suicídio. Depois, né, a população negra, os pardos e mulheres, né, em torno de 25%, e aí já aparecia aqui na minha pesquisa, 2019, o agravante da violência doméstica, né, que havendo violência doméstica, esse percentual de suicídio, esse cuidado com o suicídio, com a tentativa de suicídio tem que ser maior. Então, quando viver se torna uma escolha e repetir a prova uma necessidade. Então, no Céu e Inferno, né, eu coloquei aí capítulo 2, parte 2, capítulo 5, que é aquele capítulo que trata, né, sobre as comunicações de diversos suicidas, a gente observa que existe, sim, em se compreendendo a vida para além dessa que nós estamos nesse momento, né, entre o berço e o túmulo, mas falando de vida como ser espiritual, como diversas encarnações, a gente observa naquele capítulo claramente que há uma repetição. Tá? Então, a pessoa, o espírito não entra por esse caminho do suicídio e sai facilmente. Tá? Então, é preciso cuidado com isso. Então, Kardec diz, né, que quando o objetivo do adiantamento para o qual encarnamos não é atingido, sofremos sem proveito, porque deveremos recomeçar até que saiamos vitoriosos da luta. Então, nessa questão do suicídio, esses espíritos, eles vão, geralmente, assim, tem até algumas pesquisas da Associação Médica Espírita, que colocam que mais ou menos próximo da época em que cometeram suicídio em encarnações passadas, essa tendência meio que se reacende, né? Se agrava, quando ela já não é uma questão mais crônica, dependendo do quanto isso está impregnado no ser espiritual, o quanto ele tem que lutar para vencer essa questão. Mas o Kardec deixa bem claro aí, né, que a gente vai repetir a situação até que saia vitorioso da luta. Então, só para recordar aqui também, né, a gente fala bastante de prova. O que é uma prova? É algo que testa se a gente aprendeu, né, o teste de aprendizagem, de verificação de aprendizagem. Qual é o resultado que a gente pode ter numa prova? A gente pode vencer totalmente, parcialmente, ou não conseguir resolver. Isso em qualquer situação. Estou comparando aqui com uma prova. Então, as provas da vida espiritual são semelhantes, né? Semelhantes à questão de testes, de provas que nós fazemos. E na questão do Livro dos Espíritos 708, a gente vê assim, ó, que o mérito dessa prova está em sua submissão à vontade de Deus, se sua inteligência não lhe fornece nenhum meio de se livrar dos empeços. Isso aqui é falando de provas em sentido geral, incluindo aí a questão do suicídio, né? Então, vejam, quando nós falamos que nós temos uma prova do ponto de vista espiritual, significa que nós temos que empregar toda a nossa inteligência para procurar vencer essa prova, né? Se não vencê-la completamente, mas fazer com que se viva da melhor forma possível com a condição que ela nos traz.
Tá? Então, a gente precisa empenhar a nossa inteligência em buscar os meios de responder a essa prova. Meios, com certeza, né, dentro de um caminho de lógica, de racionalidade, de bom senso, não é um caminho de desespero, que eu tenho muito medo quando as pessoas me dizem assim, eu faço qualquer coisa, porque qualquer coisa, me dizia minha avó, tem cabelo, e isso pode ficar complicado. Né? Então, as pessoas, a gente precisa, quando a gente tem uma situação para resolver, precisa pensar com lógica, com racionalidade, com bom senso, né? Informar-se sobre os meios, se isso realmente tem fundamento ou não tem, então a gente precisa usar a inteligência, como diz aqui no Livro dos Espíritos, para procurar responder a essas coisas. Muito bem, então, pensando em usar a inteligência para responder às questões de suicídio, na questão, no Livro dos Espíritos, nas questões 943 e seguintes, que fala sobre causas de felicidade e infelicidade na Terra, então ali já Kardec alinha a questão do suicídio, né? E ele faz uma série de questionamentos colocando o suicídio como uma das causas da infelicidade na Terra, né? E aí os espíritos respondem na questão 943, eu coloquei resumido aí, que basicamente seriam, eles chamam, né, a questão da preguiça mental ou física, a falta de fé, a saciedade e a insensatez, como causas, tá, de suicídio, de um desgosto que a pessoa não encontra um motivo, tá? Então, os espíritos responderam dessa forma. A gente vai ver um pouquinho o que cada uma dessas quer dizer, para que a gente não fique com uma ideia muito superficial, né? Dizer assim, não, é porque é preguiça, vai para um tanque lavar roupa, porque não é esse o pensamento. Tá? Quando se fala de preguiça mental, o que Kardec estava referindo? O que hoje nós chamamos de procrastinação. Tá? Que é aquela situação em que se busca sempre o mais fácil, né? O caminho mais fácil, e aí Jesus já alertou, né? Que a porta larga é um caminho de perdição. Então, é isso que nós hoje chamamos procrastinação. Muitas vezes a pessoa fica, coloquei aí, né, na imagem, muito ocupado fazendo coisas que não precisa para evitar o que precisa fazer de verdade, que muitas vezes é uma boa reflexão a respeito de si mesmo, buscar o autoconhecimento, fazer uma terapia, né, buscar ajuda, tá, para essa dor que não compreende, buscar alguma forma de lidar com isso, tá, e aí entra todo o apoio das terapias, psicologia, psicanálise, psiquiatria, né? E entra também a questão da busca pela espiritualidade, que pode ajudar muito, né? E ser tudo isso ao mesmo tempo, concomitante, né? Essa busca. E aí um alerta que fica, né? Que a preguiça mental nos leva para a colheita do sofrimento. Usando um pouco de propaganda e de promoção dos mentores da sociedade, o romance Em Busca de uma Nova Vida, que foi uma das vidas da Laila, né, uma das experiências dela, é um grande exemplo do que é uma pessoa com preguiça mental e com busca pelo mais fácil, né, que ela mesma diz que fez questão de contar aquela sua vida e mostrar, né, no que aquilo conduziu e o quanto para ela foi difícil depois, né, sair daquela situação de sempre buscar e de ter essa preguiça e buscar sempre a solução mais fácil para as coisas, sem uma reflexão mais profunda, sem né, pensar um pouco mais. Então, deixo a dica aí. Não foi um caso de cometer suicídio, mas é um caso de um espírito que narra a sua trajetória e assume a sua condição de ter tido preguiça mental. Quando se fala de fé, a falta de fé, é bom lembrar que a gente sempre, a espiritualidade fala de fé, na doutrina espírita se fala de fé
com duas características, né? Como autoconfiança, tá? Confiar em si mesmo, e isso tá aí, tem como base também questão de autoestima, e a outra questão que entra no conhecimento de Deus, que não é uma fé religiosa, né? Mas é uma fé filosófica, é uma fé que nos estrutura interiormente, porque quando a gente busca compreender dentro das nossas condições a inteligência de Deus, né? A amorosidade, compreender, nós somos obrigados a olhar o mundo, né? A olhar para fora, a observar a natureza, a observar as leis que regem a natureza, a buscar conhecimentos e a entender como todas essas coisas estão interligadas, né? E aí a gente começa a perceber que o mundo não é um caos, muito pelo contrário, né? O mundo é cosmos, é ordem, tem propósito, tem finalidade, então as nossas dores vão tomando um caminho de aprendizagem realmente, né? Então, está doendo porque existe algo que chama a minha atenção, a dor é um alerta, ela chama a minha atenção para alguma coisa que eu preciso mudar, né? Tipo assim, o sapato se está apertado é porque o número não me serve, então eu preciso mudar o sapato, né? Não é querer mudar o pé, é mudar o sapato. Então, a gente precisa buscar a solução que está dentro da gente, tá? Então, quando se fala de fé, não é essa fé religiosa, né? Não é tipo, tenho que ir para a igreja rezar, ou eu tenho que fazer prece, não. É fé sob essa concepção de autoconhecimento. Bom, a questão da saciedade, que é o outro tema que no Livro dos Espíritos é levantado. Tá? O que é essa saciedade? É uma sensação de indiferença, tá? De uma pessoa cuja vontade ou necessidade foi sobejamente satisfeita. Então, é o fastio, é o aborrecimento. Então, principalmente aqui com relação à adolescência, porque o que eu observei nessa pandemia, né, no que eu recebo, tanto pelas redes sociais, quanto alguns casos que buscaram ajuda até presencial na sociedade, nesse período da pandemia, de suicídio entre adolescentes. Tá? O ano passado isso foi muito marcante. Esse ano ainda não recebi tantos casos, a gente teve só, para dizer a verdade, foi só um que eu me recordo, mas o ano passado isso foi muito, muito forte. Então, acho que aqui essa questão da saciedade, a gente precisa também olhar para esse lado, né? Porque às vezes os pais, os responsáveis, se preocupam tanto que nada falte para o seu filho, né? Ou para sua filha, ou para, enfim, para aquele que está sob a sua responsabilidade, e muitas vezes fazem sacrifícios que não têm nem condições financeiras, etc., e acaba gerando também isso, né? Esse fastio, esse aborrecimento naquela velha história, né? Que infelizmente ainda continua sendo verdadeira, de que muitas vezes a gente compensa a presença com presente, né? Então, a presença física compensada com a questão material. Então, a gente precisa observar Posso isso fazer daqui. um pequeno à parte? Claro. Não, só uma informação. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção das Doenças, o CDC dos Estados Unidos, eles registraram que houve um aumento de 50% entre jovens de 12 a 17 anos, especialmente meninas. E que Confere com o que a gente aprendeu. Temos só contribui. um caso de menino. Meninas. Isso dia 18 de junho de 2021. A ansiedade, depressão, transtornos mentais em várias faixas. Sim. Então, desde o início de 2020. Então, houve. Era essa a minha contribuição. Muito bom. Confere realmente com os atendimentos que a gente fez. Casos muito sérios desse aspecto emocional em adolescentes. Tivemos um caso de um menino e todos os outros foram 6 o ano passado, se eu não me engano, e foi um menino e todas as demais foram meninas, numa faixa de 12 a 20 anos.
os nossos, né? Os nossos atendimentos. E esse ano, uma menina de 14. Bom, aqui uma outra questão, que é a questão da insensatez. Tá? E até eu coloquei essa música aqui, porque ela resume bem, né, o que é essa ideia, que é o desespero das paixões, né, principalmente as paixões afetivos sexuais, a falta do perdão, né, também nas questões que envolvem mágoas, que envolvem traições, enfim, que envolvem essa questão emocional, né, sentimental dos relacionamentos entre pessoas, né, afetivo sexual e também entre relacionamentos familiares. E eu coloquei porque essa música diz assim, ó, a insensatez que você fez, coração mais sem cuidado fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi assim tão fraco, assim tão desalmado, né? Meu coração, quem nunca amou, não merece ser amado. Então, isso é muito frequente a gente ouvir esse tipo de cobrança, esse tipo de queixa também das pessoas, né? A gente tem muito essa ideia de julgar o outro por nós, né? E cobrar como se houvesse a possibilidade de duas pessoas serem absolutamente iguais, né? Então, a gente muitas vezes não compreende, às vezes não olha com tanta atenção de como o outro é, né? Se deixa levar pela paixão e muitas vezes não percebe que a gente está se guiando pelas nossas percepções pelas nossas noções, não tanto pelas nossas percepções, pelas nossas noções, e também somos especializados em justificar comportamentos de acordo com a nossa visão e não olhamos exatamente como é aquela outra pessoa. Tá? E aí começamos a fazer cobranças, né? Porque a pessoa não reagiu exatamente como nós reagiríamos. Né? Então, também a gente precisa observar esse lado. Aí depois ele diz assim, né? Vai, meu coração, ouve a razão, usa só a sinceridade. Quem semeia vento, diz a razão, colhe sempre tempestade. Vai, meu coração, pede perdão. Perdão apaixonado vai porque quem não pede perdão nunca é perdoado. Bom, então, fora a questão da música, né, que é lamuriosa, né, mas até é do Tom Jobim essa composição, mas essa coisa das pessoas pedirem perdão e volta, né, e depois repete tudo de novo, isso é bastante recorrente, né? Então, só para lembrar aqui, né, duas questões, a gente tomar cuidado com essas questões afetivas, né, de não magoar outras pessoas, de não sermos causa para desequilíbrio de outras pessoas, procurarmos olhar as coisas como são, com a razão, né, como ele diz aqui na segunda parte da música, observar com a razão, para não fazer essas justificativas, essa transferência que a gente faz das nossas próprias coisas e fazer um bolo de neve, e lembrar, né, da questão do perdão, quando acontecem essas questões todas, né? Perdoar a nós mesmos, perdoar o outro, e perdão é construção, então não é da boca para fora, não é só, né, uma vez uma pessoa me disse assim, mas quando eu fico com raiva, eu procuro fazer prece pela pessoa, eu digo, meu Deus, pobre coitado. Ai, que bem, né? Eu tô com raiva e faço uma prece pela pessoa, isso deve dar um resultado genial. Esquece, larga de mão, te afasta, né? Abre um espaço emocional aí, né? Se distancia como pode da situação, deixa o tempo passar. Então, né? Como eu dizia, o perdão é uma questão de construção, né? Não é um momento. A gente vai construindo ele dentro de nós e o perdão nos liberta, como a gente já falou várias vezes aqui desde o ano passado, né? Não é, o perdão não é, não vou libertar o outro, o perdão liberta a mim dele, que siga seu caminho ou dela, né? Bom, então aí depois Kardec vai alinhar na questão 946 as causas
do chamado desgosto, né? Que são causas que levam a um pensamento suicida ou a uma ideação suicida, a prática, a tentativa, mas que de fato existe uma razão. Tá? Tem um elemento ali que é palpável, não é como estes outros casos que tu tem que olhar muito lá para dentro, tá lá né? Muitas vezes só lá no espírito, nas tendências, na questão, que tu olha e tu pode dizer assim, essa pessoa tem tudo na vida, né? O legítimo tem tudo, não tem nada. Mas aqui, a partir daqui, não. Esses casos não são o tem tudo, mas não tem nada. Nesses casos aqui, a pessoa enxerga na vida dela, no entorno, nos fatos, um motivo real, né? Que gera que dá o start para essa questão suicida. Então, ele vai colocar como primeiro ponto a questão da frustração e da decepção, né? Os espíritos elencam aí esse tópico, na 946. E o que é isso, né? O que é a frustração, a decepção? Uma sensação de incapacidade diante de desgostos sofridos, tá? Diante de obstáculos difíceis de ultrapassar e que impedem chegar onde se deseja. A frustração ocorre quando identificamos um erro entre aquilo que planejamos alcançar e o que realmente aconteceu. Né? Então, essa frustração, acho que todos nós sabemos também o que é, né? Quem é que nunca sentiu frustração ou decepção na vida? Mas existem situações de frustração e de decepção que exigem uma coragem muito maior, né, do que simplesmente tá, deixa para lá e vamos em frente, né? Exige aquela coragem que é a virtude mesmo dos heróis anônimos, né? Então, é disso que se trata quando se fala, né, da questão do suicídio, quando há uma situação assim que a frustração e a decepção, a pessoa se acha impotente para superar, para vencer isso, né? E qual seria uma das maiores de todas, né? Não viver sob a própria pele. E aqui entra muita coisa, né? Todas as situações em que eu não estou sendo eu mesma, em que eu não estou me garantindo como pessoa, né? Em que aquilo que os outros veem não é aquilo que eu sou. Né? Então eu não sou eu. Existe escondido, né, na pessoa. Então entra aqui muitas vezes aquelas questões que envolvem a questão da sexualidade, né? Todas as questões da homossexualidade, da transexualidade, todas as sexualidades que hoje se falam, né? É uma das situações que estão aqui. A outra questão sobre os preconceitos também, né? Todas as formas de preconceito fazem com que muitas vezes uma pessoa, aqueles que são alvo desse preconceito, né, não consigam viver sob a própria pele. E isso causa muito sofrimento, né? Seja porque ela tá criando um eu, né, que não é um eu real. Então, digamos lá, uma pessoa que tem, né, pegando o exemplo que eu falei, da orientação sexual, né? Então, uma mulher ou um homem que se obriga a uma condição de heterossexualidade, de família, de relacionamento, não é feliz daquela maneira, não é aquilo que o satisfaz. Então, né? Ou ainda mais de transexualidade, né? Que vai ser ainda mais difícil, mais doloroso para a pessoa. Então, todas essas causas também, né? E tudo aquilo que leve a pessoa a não estar confortável com a sua própria pele, né? Ou não estar vivendo sob ela. Tá? E aí as causas de desgosto, decepção, que a gente já falou, né? A falta de dinheiro. A outra questão, que é a questão da vergonha, que a gente vai comentar depois, e a questão do ciúme. Coloquei aqui mais uma musiquinha, né? Que entra nessa questão aí do ciúme e da vergonha, né? Que também muitas vezes entra. E
Só para lembrar, né, que eu sei que ele chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Então, é importante a gente ver esse nosso lado também, né, de humanidade, que aquilo que nos causa sofrimento, a dor é igual para todos. O prazer não. Tá? O prazer é muito pessoal, depende de cada um de nós, das coisas. Mas a dor é comum. Todos nós sabemos quando algo dói, como é que é. Né? Então, é bom a gente lembrar disso, né? Então, dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Aí tem uma questãozinha aqui, né, que a gente podia mudar no verso, que eles assim, né? Um homem de moral não fica no chão, não, nem quer que mulher lhe venha dar a mão, né? Eu acho que isso não é questão de época, essa é uma música bem antiguinha já, né? Acho que a gente pode dizer que a gente quer não ficar no chão, sim, mas dar a mão e aceitar, principalmente isso, né? Porque é também preciso se libertar do orgulho de aceitar ajuda quando se está enfrentando uma situação, né? Para reconhecer a queda, não desanimar e levantar, né? Passar por cima. Então, né? A questão das frustrações ainda, né? Só ocorre quando existe expectativa, e que quanto maiores são as nossas expectativas, maior é a nossa frustração. E aí Jesus já é muito sábio quando nos ensina a não ter expectativa sobre o comportamento dos outros, né? Porque geralmente a gente se frustra com relação a coisas exteriores, né? E entra muitas vezes com o outro também, né? Mas também entra conosco, né? E acho que até pegando um gancho agora, acho que a Simone Biles deu um grande exemplo nessa Olimpíada em assumir a sua fragilidade, a sua frustração e não ter medo de frustrar os outros também, né? Espero que ela mantenha a sua coragem, né, de superação. Quando nos sentimos fracassados, perdedores, a cabeça não nos deixa em paz um só segundo, enche-nos de culpa, de preocupação. Não sabemos quem somos, nem nossos objetivos na vida, sentimos-nos sozinhos, com um rótulo de fracassado grudado na testa, magoados, inertes e vítimas do mundo. Né? Então, a gente precisa superar isso, né? Precisa lembrar de dar a volta por cima, de que, né, a gente tem condições de vencer isso, e a gente vai falar sobre isso agora, né? Porque o que é que no Livro dos Espíritos os mentores espirituais recomendam para lidar com essa situação, tá? Essa situação da frustração, da decepção, de todos esses sentimentos que estão arrolados aí, né, envolvendo isso. Eles referem uma expressão, né, que é firmeza de alma. O que é firmeza de alma, afinal de contas, né? Firmeza de alma é uma expressão que eles já foi usada pelo Baruch de Spinoza, né, que é um filósofo judeu que viveu em Amsterdã, e ele usa essa expressão firmeza de alma, né, e ele diz que firmeza de alma é o desejo pelo qual cada um se esforça por conservar-se, né, conservar seu ser sob exclusivo ditame da razão. Tá? Então, a coragem, tá, entendida como firmeza de alma, é usar a razão, usar a inteligência. Então, os espíritos, quando buscam, né, essa ideia da filosofia do Spinoza de firmeza da alma, eles estão nos repetindo, desenvolver a coragem, que é uma virtude, né, e desenvolver também, volto mais uma vez a bater em cima da questão do uso da inteligência. Tá? Usar a razão para pensar, para refletir, e não ficar tanto nesse universo de sentimentos de culpas e de coisas, refletir sobre isso e sair fora, né? Pensar racionalmente. Então, a gente pode colocar aqui, né, algumas coisas. Então, é a força da alma diante do perigo, né? Não é a coragem dos durões, é a coragem dos doces e dos heróis,
Então, lembrando aqui, né, o estudo que a gente fez o ano passado sobre a virtude da coragem, que não é aquela coragem dos filmes de ação, né, dos durões e tal, mas é aquela coragem de muitas vezes se enfrentar uma situação que nos frustra, uma situação que nos causa um sofrimento, que nos causa um sentimento de luto, quer tenha havido uma morte real, quer tenha havido a morte de uma expectativa, e que a gente precisa vivenciar, né? Vivenciar com a negação, vivenciar com a raiva, com todos os sentimentos até chegar à aceitação, né? Que a gente precisa vivenciar e que isso exige coragem, né? Porque acontece esse fato e eu tenho que seguir vivendo, e seguir vivendo com esse fato, tá? Seguir vivendo com a situação. E isso é o que, né, o autor que a gente estudou o ano passado, que é o Sponville, né, o Conde Sponville, ele chama de a coragem dos doces e dos heróis. Tá? E a virtude é a virtude que permite enfrentar os perigos e suportar os labores. Né? Isso é um conceito do Cícero. É o contrário da covardia, com certeza, mas também a coragem é o oposto de preguiça e de frouxidão. Né? Então, os vícios que se opõem à coragem é essa preguiça mental e muitas vezes essa frouxidão, né? de caráter, de entrego. Então, sem coragem não se poderia resistir ao pior em nós ou nos outros. Né? Tal é a importância dessa virtude. E que ela não é a ausência do medo, mas que sim, ela é a nossa capacidade de enfrentar, de dominar e de superar o medo. E por isso os espíritos recomendam que firmeza da alma é o que tem que ser trabalhado quando a gente se depara com aquelas causas de decepção e de frustração em que as pessoas têm ideação suicida. A recomendação dos espíritos é trabalhar a virtude da coragem com eles. Né? Para que vai servir trabalhar essa coragem? Né? Para olhar, tentar entender por que houve esse fracasso ou por que há essa decepção, estudar-se para aprender, compreender, mudar e crescer, tá? E não para pensar como eu sou burro, como eu sou um idiota e etc. Ou então, né, se eu soubesse disso antes, porque essa expressão, se eu soubesse disso antes, né, na maior parte das vezes quer dizer que a gente continua pensando como antes, tá? Se eu soubesse disso, eu não teria sofrido tanto, mas aí continua sofrendo porque, de fato, não fez essa mudança. O trabalho interior de reavaliar crenças, valores e posturas tem que ser feito. Né? Então, tem que ser trabalhado o ser espiritual, tem que ser trabalhado a profundidade mesmo. Lembrar que querer não é poder, né? Mas que querer é vontade, e que vontade também a gente falou bastante o ano passado, né? É poder de atitude, é poder de fazer. Tá? E a aprendizagem que se faz com amor não se faz com culpa. Né? Então, não culpa é um sentimento que a gente não tem. A gente tem que trabalhar com responsabilidade, né? Não adianta se culpar, tem que se ser responsável. E aí entra aquilo, né? Seja responsável, não crie ilusões afetivas, não gere dramas por paixão, e aí vou fazer propaganda de novo. Aí sim tem a história, né, que envolve suicídio, que envolve obsessão, que conduz a suicídio, que é o Dramas da Paixão, né, que também foi uma situação que foi trabalhada na sociedade, bem na sua origem, e é um livro que fala muito sobre isso, né, e sobre se fazer esses dramas todos, e culpas e atribuições e etc. Bom, nas causas de desgosto que entra falta de dinheiro, perda de emprego, perda de negócios, enfim. Isso também não é novo. Quem é que nunca ouviu falar de uma história em que alguém, né, se suicidou porque faliu, porque estava sem condições de se manter ou de manter a família? É causa pela qual muitos idosos se suicidam, né? Que é não ter condições de sobrevivência, então muitas vezes se vêem diante de doenças e de problemas, e aí eles resolvem se suicidar por causa disso.
tá? É uma das causas que envolve muito isso. Bom, então aí coloca aqui, né, lutar com a necessidade, se deixar vencer pelo desespero, tá? Entra. As falências, as perdas financeiras e o desemprego, isso está na questão 947, né, que são as perdas financeiras. Como enfrentar? O que os espíritos respondem? Porque é sempre assim, né? É uma pergunta e o como enfrentar essa situação. Essa é a questão de base, como que faz para trabalhar isso? É assim que está no Livro dos Espíritos. Então, essa é a ordem que está aqui também. O que eles nos dizem, né? Se nós encontramos uma pessoa, ou se nós nos encontramos nessa situação, qual é a recomendação? Perseverança. Então, vejam que eles sempre vão colocar na linha do desenvolvimento de virtudes do trabalho a ser feito. Tá? Porque a virtude é força, a virtude é poder. Tá? E é isso que vai nos tornar interiormente capazes de andar em cima, né, dos nossos próprios pés. Então, eles recomendam a perseverança. E o que é perseverança? Né? É conquistar os seus objetivos. Perseverar é conquistar seus objetivos devido ao fato de manter-se firme e fiel às suas ideias e propósitos. Ideias e propósitos. Estou lendo certo. Então, é isso, né? É a perseverança de continuar, né, da gente ser fiel aos nossos propósitos, à nossa busca, de perseverar, enfim, né? A outra questão também que eles vão colocar, a perseverança, vão recomendar de novo a firmeza da alma, né? O desejo pelo qual cada um se esforça por conservar seu ser sob exclusivo ditame da razão, porque a razão nos previne do desespero, tá? Se a gente só entra no aspecto emocional, o desespero é muito difícil de ser controlado. Então, a gente precisa ter forte a razão para segurar esse aspecto emocional e manter, né, a perseverança e a coragem. E depois aqui ele recomenda usar a inteligência, o trabalho e o sentir-se útil. Tá? E aqui entra quando se desenvolve, né, a perseverança e a firmeza, que são virtudes, e nesse caso, né, da questão financeira, vamos lembrar que aí também a gente vai batalhar bastante com o orgulho, né? Porque muitas vezes a pessoa perde um emprego e não quer um outro emprego de menos status ou de menos salário, de menor salário, né? Ou, né, tem uma empresa e não quero voltar a ser um empregado, enfim, né? Não quer sempre vai estar em jogo essa questão da condição econômica, social, né? E isso aí também está atrelado muitas vezes ao nosso orgulho. Então, a gente vai precisar confrontar isso, né? E lembrar que trabalho é se sentir útil, acima de tudo. E isso vai fazer com que a pessoa consiga. E aí está aqui, né? Já coloquei o entrave maior para isso, o orgulho. E orgulho, né? O orgulho vem do catalão, que é um conceito exagerado sobre si mesmo. O resumo do orgulho é isso, né? Eu tenho uma visão a meu respeito, a respeito das coisas que são minhas, que me cercam, que é absolutamente exagerado e fora do real. Por isso que a gente costuma dizer que a pessoa não se enxerga, e aí coloquei a frase que eu costumo repetir muito, né, que a pessoa engole o rei e não faz digestão. Então fica lá dentro de si, né, o rei ditando regras e condutas, exigindo, cobrando, torturando aqueles que ele julga inferior e desfilando a sua superioridade, né? Isso é o legítimo orgulhoso. O orgulho sempre vem acompanhado por vaidade, por solidão, por abandono, por egoísmo e por arrogância. Então, é o cortejo dos vícios, enquanto que os espíritos apontam como o caminho oposto, né? O desenvolvimento do outro lado, da outra asa, que são as virtudes. Que é, entre elas, também a humildade, que é a virtude lúcida do homem que sabe não ser Deus. Ela baseia-se no conhecimento de si mesmo e de seu justo valor. Recusa a ignorância, ama e busca a verdade e o saber,
não cultiva ilusões, tem como parceria a sinceridade e a modéstia. Então, quando a gente consegue desenvolver a humildade, a sua majestade, o eu, perde o seu trono, né? E aí a gente consegue ser capaz de expor-se só e nu diante da vida, né? Que é a transformação da Laila aí nessa história. Que eu falei antes, né? Que ela vai da criatura preguiçosa até conseguir chegar a uma condição que ela própria se desnuda e mostra tudo que já tinha sido e que já tinha feito, e diz assim, ó, isso é passado, venci. O que não é humildade? Quem se transforma em minhoca não deve se queixar, não deve queixar-se depois de ser pisado. Né? Isso é uma frase do Immanuel Kant, que é muito importante, né? Porque isso não é humildade. A gente se transformar em minhoca e achar que qualquer um chega, bate, diz, gospe, faz e acontece, isso não é humildade, isso aí é ser capacho. Né? Então, se a gente se coloca nessa condição de minhoca, eu não posso reclamar que venham e pisem em cima. Também eu não posso confundir humildade com pobreza, tá? Com privação da dignidade, com baixa autoestima, com subserviência, né? E com pobreza isso é muito frequente, né? Pobreza é uma condição econômica, não é uma condição moral. Tá? A gente não pode misturar as coisas. Então, diz assim, fulaninho é tão humilde, e às vezes é uma pessoa bem orgulhosa, mas é pobre. Né? Então, são duas coisas distintas. Pobreza é condição econômica, humildade é condição moral. Também não se pode confundir humildade com sentimentos destrutivos, tipo consciência pesada, remorso, vergonha, e aí a pessoa fica se remoendo e se rebaixando e se colocando também nessa condição muito para baixo. Isso também não é humildade. A pessoa humilde não se acusa nem se desculpa, nem tem raiva de si mesma, porque a humildade é uma virtude racional que anda de mãos dadas com a misericórdia e a coragem. Então, aí, de novo, mais virtudes no caminho, né? Então, aqui, só lembrando, né, que se você pensa, Jesus é dado como um exemplo de humildade, pensem quando foi que ele teve algum desses comportamentos. Bom, o outro foco aqui, né, vaidade, o cuidado exagerado da aparência pelo prazer ou com o objetivo de atrair a admiração ou elogios de terceiros, necessidade de vangloriar-se, de ostentar, de exibir suas qualidades, capacidades físicas ou intelectuais. Né? Vaidade não é só aparência. Muitas vezes, acho que a pior das vaidades, inclusive, é a intelectual, né? Da pessoa e aí ela fica bem próxima do orgulho ali, né? Mas essa vaidade intelectual de se achar o suprassumo da inteligência é bem complicado. É característica do orgulhoso, do que é fútil, frívolo e sem conteúdo, na verdade, né? E aí no Livro dos Espíritos a gente encontra, né, que muitas vezes se sacrificar sua vida à consideração desse mundo é uma coisa estúpida, porque ele não a tem em nenhuma conta. Né? Então, quando muitas vezes as pessoas, porque há essa situação que a gente está tratando aqui, tudo isso aqui ainda é com relação à questão do suicídio por situação financeira, né? Em que entra orgulho e vaidade pegando, né, muito nesse jogo aí, que gerando essas emoções todas. E os espíritos dizem muito claramente, né, que a opinião dos outros é algo muito estúpido, porque eles não e na verdade muitas vezes a gente pensa tipo assim, quantas vezes a gente não diz assim, mas eu conheço fulano melhor que a palma da minha mão. Mentira, a gente não conhece nem a nós mesmos como a palma da nossa mão, que dirá os outros, né? E a gente fica muitas vezes pensando, o que vão dizer de mim, o que vão falar de mim, e as pessoas não estão nem aí, não estão nem vendo o que está acontecendo na nossa vida. É o nosso orgulho que faz a gente pensar que todo mundo está olhando para nós, né? Prestando atenção no que está acontecendo na nossa vida, e não é assim, né? Não é. Isso é uma ilusão do nosso orgulho, isso não acontece. Bom,
a vergonha. E aí, por hoje, nós vamos parar aqui para a gente conversar um pouquinho. E semana que vem a gente prossegue. Ainda entra aqui como causa de desgosto, né? Se bem que eu acho que essa já é a última. Não, não é o último, não. A causa de desgosto, a vergonha, né? Então, a vergonha é uma condição psicológica e uma forma de controle religioso, político, judicial e social, consistindo de ideias, estados emocionais, estados fisiológicos e um conjunto de comportamentos induzido pelo conhecimento ou consciência de desonra, desgraça ou condenação. Né? O terapeuta John Bradshaw conceitua a vergonha como a emoção que nos deixa saber que somos finitos. E ela está citada nas questões 948 e 949 do Livro dos Espíritos. Então, a gente saber, né, que vergonha é essa condição social, né, e ela é usada para controle, também tem que nos ajudar bastante, né, a lidar com esse sentimento em nós. E o que dizem, né, os espíritos? Que aí a gente vai ver que o suicídio vai acontecer, segundo, né, estou sempre aqui na linha do Livro dos Espíritos ainda, em duas hipóteses. A pessoa se suicida porque se envergonha de ter feito algo errado, tá? E o outro caso, se suicida para impedir que a vergonha recaia sobre a família, sobre os filhos, né, e etc. Então, são duas situações. E aí, qual é a resposta para essas questões? Está na 949. E os espíritos dizem assim, ó, de resto, aboli os abusos de vossas sociedades e vossos preconceitos, e não tereis mais desses suicídios. Então, com relação a esses suicídios que envolvem questão financeira, a recomendação é bater em cima de abusos, preconceitos e lidar com todas essas questões que a gente falou antes, né? Abolir tudo isso, e aí as pessoas já não teriam essa, porque é uma pressão muito mais externa, né? Sobre a pessoa, impactando aí na questão do orgulho, da vaidade, levando, né, o espírito a essa decisão. Na questão 950 vai entrar também aqueles casos em que se considera aquelas causas de suicídio por crenças, né? Por seitas. E o que os espíritos dizem? Né? Se suicidar por questões religiosas desse tipo. Também é comum nas viradas de milênio, ou de século até, né? Vai ser o fim do mundo, então vamos, né? Em desespero, já se matam antes. E também aqueles homens-bomba, né? Que a gente vê por causas religiosas atualmente. Então, outra loucura, que ele faça o bem e estará mais seguro de alcançá-la, porque retarda sua entrada num mundo melhor. E ele mesmo pedirá para vir terminar essa vida que cortou por uma falsa ideia. Né? Então, com relação a isso, de novo o uso da razão. Bem, espero que tenham gostado do tema, né? Tenham gostado dessa primeira parte do seminário. Seguiremos, né, com a segunda parte no nosso próximo vídeo. E peço, né, também que se inscrevam, que divulguem o canal, que coloquem aí, né, o joinha se gostarem, deixem as perguntas, os comentários que houverem sobre o tema. E lembrem sempre, né, de acrescentarem ao assunto estudado, acrescentem leituras, acrescentem outros vídeos e principalmente, né, nada dispensa a leitura do original, a leitura do Livro dos Espíritos, que é a nossa maior fonte. Então, se cuidem, né, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.